Olá, amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar do futebol, em especial os clubes da cidade de Blumenau, o Blumenau, que disputa o Catarinense da Série B e que no sábado, jogando no estádio do SESI, empatou com o Tubarão por 1-1. Neste domingo, também no SESI, já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Metropolitano e Pelotas também empataram, mas pelo placar de 2-2. O resultado culminou com a saída do técnico Abel Ribeiro. E a direção do Metropolitano agiu rápido e já anunciou o novo técnico, é Pingo, que será apresentado daqui a pouco, logo mais, 3 da tarde, na Associação Altona, iniciando os trabalhos visando o Campeonato Brasileiro, a sequência da Série D. Mas hoje nós vamos abordar a campanha do Blumenau, que faz uma competição dentro daquilo que se esperava, né, e que tende a crescer no campo na medida que a equipe vai ganhando condicionamento físico e também uma melhora no aspecto tático. Convidei para o programa o presidente Eduardo Corsini. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, presidente. Eu que agradeço, Milossi. É uma satisfação nós poder estar aqui, falar do Blumenau, falar do dia a dia do clube e da nossa luta nessa competição. Rodrigão é zagueiro do Blumenau Esporte Clube. Prazer também tê-lo aqui conosco. Agradeço, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Agradeço pelo convite. Bom, você é um jogador já experiente, rodado, já trabalhou em outros clubes, né? Com certeza, já são mais de 20, 24 clubes aí na carreira, fora os que eu voltei, né? Mas sempre aprendendo um pouco. O dia a dia vai ensinando a gente a adquirir a experiência e cada clube a gente vai aprendendo uma coisa nova, né? E você é catarinense? Sou catarinense, natural de Itajaí, resido em Brusque. E agora venho a segunda vez defendendo o Beck aí, que em 2003 já passei por aqui rápido, uma passagem rápida de segunda divisão também. E agradecer aí o Corsini, o Casca pelo convite. Estamos tentando fazer um trabalho bom aí. Pois é, Corsini. É um trabalho, né, para fazer o Blumenau entrar em campo, né? Tem que matar um leão por dia, como se diz na gíria. Como é que tu tá se virando nessa luta diária aí? Muito empenho e dedicação. A gente tem um pessoal atrás que dá esse suporte para nós também. E a gente sabe que montar a logística no SESI ela é complicada. E tem o trabalho da semana, onde a gente tem que dar toda a atenção, todo o conforto, dentro das nossas possibilidades, aos nossos jogadores, para que ele possa buscar o resultado que a gente quer. A gente está vendo uma grande evolução, estamos muito satisfeitos. Se nós analisar, nós estamos há 48 dias trabalhando, e dentro de 48 dias já foram 6 rodadas dessa competição, e o Blumenau está nas cabeças, junto com os clubes, com melhor condição financeira, com mais apoio, né? E o Blumenau não está deixando a desejar em nada. Vamos falar do jogo do sábado à tarde, que foi prejudicado até pela chuva e pela condição como ficou o gramado do estádio do SESI. Um primeiro tempo equilibrado, muito igual. Segundo tempo, as duas equipes se soltaram mais. Numa cobrança perfeita de falta, o Anderson Juí, a 7 da etapa complementar, fez 1-0 para o Blumenau. Mas aí não demorou, em uma jogada ensaiada também de bola parada, o Jean Coral levantou da esquerda para o interior da área, o Edigle, zagueiro, a 17 minutos, acabou empurrando a bola para o fundo da rede. Mas, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, tanto o Tubarão como o Blumenau poderiam ter construído o gol da vitória, né, Rodrigão? É verdade, como você frisou, o primeiro tempo foi um jogo mais estudado, onde a gente até tentou um pouco mais forçar eles, mas ficou no 0-0, né? Mas eu acho que o segundo tempo foi um jogo de igual para igual, as duas equipes tentando a vitória. Mas é isso, né? Infelizmente não conseguimos um resultado, fica difícil, você quer ganhar em casa, né? Os 3 pontos fundamentais, mas temos tempo ainda para trabalhar aí, para conseguir os objetivos aí alcançados aí no Beck. Bom, você chegou a fazer um gol lá pelos 35 do segundo tempo, mas o Leandro Messina Perrone, antes de você tocar a bola para o fundo da rede, já sinalizou alguma irregularidade. O que ele marcou? É que na ajeitada de peito do Gilson, que tinha entrado, né, o Gilson tocou de peito para mim e ele alegou que foi mão, mas todo mundo viu lá de fora que o gol foi legítimo, depois eu entrei solando junto com o goleiro e fiz o gol, mas aí já o Messina já tinha parado o jogo, dado o toque de mão do nosso atacante, que eu acredito que não foi bem ajeitada com o peito, porque tinha um zagueiro colado com ele, só ajeitou com o peito, mas é isso. Presidente, você sentiu que o time está crescendo, né? O gramado prejudicou
Ou é assim mesmo nessa época do ano? Não, ele prejudica as duas equipes, né? Eu acho que nós temos que deixar isso de lado e dentro das condições que tem, procurar fazer o melhor. Eu acho que o Blumenau está fazendo isso, o clube, os jogadores eles estão tendo um condicionamento físico agora melhor e a tendência é que esse rendimento deles aumente. Tecnicamente são bons jogadores, desde quando eles chegaram, que começaram a fazer os jogos amistosos, os treinos, a gente já analisou isso. Então, como o time do ano passado também cresceu ao longo da competição, e eu não tenho dúvida que o Blumenau vai crescer e ainda vai brigar por melhores posições nessa competição. E o Tubarão, que apresentou o técnico Marcelo Caranhato, já é o segundo jogo dele no comando da equipe do sul do estado, mas o que eu quero chamar a atenção é que o Tubarão tem jogadores experientes, Nequinha, Alexandre Carvalho, que já vestiram a camisa aqui do Metropolitano, o Rodrigo Couto, que atuou em vários clubes, como o próprio Giba e o Jean Coral. Quer dizer, também foi uma equipe de respeito que estava em campo do outro lado, né, Rodrigo? É verdade. Conheço a maioria dos jogadores, tanto como jogar junto, contra, né? O time no papel do Tubarão é um time muito bom e experiente, né? Pena que não está como eles... depois dos jogos a gente se junta, né? Ali, pós-vestiário, conversa. Eles estão falando que não está encaixando o time, né? Até jogam partidas boas, mas estão levando gols. E então é difícil falar quando o time não encaixa. O time no papel do Tubarão é muito bom. Vamos ver como foi a rodada do Campeonato Catarinense da Série B, que foi completada neste domingo. Ela começou, na verdade, quarta-feira passada, com a vitória do Guarani sobre o Ercílio Luz no estádio Aníbal Costa, por 3-1. No sábado, como dissemos, Blumenau 1, Tubarão também 1. No domingo, e que nos chamou a atenção, foi essa vitória do Porto sobre o Camboriú, lá no Roberto Garcia, em Camboriú, por 5-4. Caçadorense e Canoinhas ficaram no 2-2. E no confronto de líderes, Concórdia Internacional 0-0. Foi uma surpresa a vitória do Porto ou não, presidente? Muito. Mas futebol é seriedade. Eu acho que a gente conversa muito com nossos jogadores, e eu converso muito com o Casca, que não existe jogos fáceis. A gente pode tornar um jogo fácil. Agora, quando se existe uma acomodação, pinta essas surpresas aí, e são 3 pontos que vão fazer muita falta para o Camboriú, né? E a gente soube aproveitar quando jogamos com ele, mesmo fora de casa a gente buscou o resultado. Essa seriedade tem que ter com todas as equipes. Vamos ver como está a classificação depois de completada a rodada. Classificação da Série B do Catarinense, o Internacional lidera, 13 pontos, o Concórdia tem 12, Guarani 10, Camboriú e Blumenau estão com 9, o Canoinhas tem 7, Ercílio meia dúzia, Tubarão e Porto 5, o time de Caçador na lanterna 2 pontos. Alguma surpresa na tabela de classificação ou está dentro daquilo que mais ou menos a gente previa e da condição de cada time nesse campeonato? Talvez só a situação mesmo do Tubarão, né? Pelo grupo que montou, pelo que se falava antes da competição, então eu acho que a única surpresa aí é a colocação do Tubarão. Nós temos também consciência que estamos numa colocação, pelo curto prazo, satisfatória, né? A gente está muito contente com o trabalho desenvolvido no nosso grupo, agora para frente a gente vai chegar nessas cabeças. Vamos brigar por isso, porque tem potencial para isso. Bom, o time foi montado em cima da hora, pouco tempo para treinar. Agora, não é por falta de oportunidades. O time tem criado situações de gol. E aqui uma referência ao Clênio, né, que no Camboriú marcou gols. É jogador que atuou, inclusive, em time de campeonato brasileiro, como o Paraná Clube. É fase, é momento que precisa ser superado, o Rodrigão, com toda a tua experiência. Olha, eu vou falar dessa pessoa porque eu já conheço ele há 11 anos, né? A gente joga desde 2003 juntos, já joguei em 5 clubes com ele. Todos os clubes sempre sendo artilheiro da equipe. E quando o Casca falou que ia trazer ele, sem sombra de dúvida tinha certeza que jogou no Camboriú comigo, jogou 2 vezes no Nacional de Rolândia, Rio Branco de Paranaguá, Paranavaí. Então já passou em vários clubes sempre brigando por artilharia. Até 2012 ele estava artilheiro da segundona do Paraná, lá no Nacional. Então todo clube que ele foi, já passou para o Paraná Clube, vários clubes. Isso é um momento, é uma fase. A gente sabe, a gente está tentando dar o maior apoio para ele. É um cara do bem, sabe? É um cara que tá se cobrando, ele mesmo está se cobrando. Só que, como eu falei, a fase às vezes não acontece de uma hora para outra. Tem que ter paciência. Lógico, o torcedor... Só que a gente fala com unhas e dentes assim, ó, tenho confiança que eu sei que ele vai dar a volta por cima como ele sempre deu. Por isso que eu falei aqui, porque a gente conhece o histórico do jogador, né? Tem um passado de artilheiro, jogador que tem intimidade com o gol, só que não vive um bom momento. Vou pedir um tempinho para vocês, para nós falarmos um pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série D.
que apresentou no final de semana mais uma rodada pelo grupo 7, onde está o Guarani, que representa o estado. No sábado, Ituano 1, Maringá 0. O Brasil jogando no campo do Pelotas, Boca do Lobo, venceu o Guarani de Palhoça por 2-0. Já pelo grupo 8, em Londrina, Londrina 1, Penapolense 0. No estádio do SESI em Blumenau, Metropolitano 2, Pelotas também 2. Os gols, nós vamos ver agora, são imagens cedidas pela RIC TV Record, os melhores momentos, mas os gols da partida, onde o Metropolitano empatou em 2-2. Foi o Pelotas quem fez primeiro, uma sobra de bola, o Weber acabou fazendo o gol, aí o Metropolitano empata com o Carlos Alberto, uma jogada que nasceu dos pés do Alessandro, né? Um arremate de fora da área, o Carlos Alberto que jogou improvisado na lateral direita. E aí outra roubada de bola e a sobra para o jogador do Pelotas chutar e fazer o gol segundo. 2 vezes o Pelotas esteve na frente. E o gol de empate do Metropolitano do Lauro César, uma bola cruzada da direita do Carlos Alberto, e o Lauro César acabou empurrando a bola para o fundo da rede. Né? Então, está aí de novo o primeiro gol do Pelotas, Weber, agora o Carlos Alberto empatando. O Pelotas fazendo o seu segundo gol no jogo, né, com o Jefferson Luiz. E o Metropolitano, foi um belo gol também. E aí o Metropolitano consegue na raça o gol do empate. Realizada a rodada, né, completada a rodada, nós temos agora uma outra posição na tabela de classificação. Né? Mudou. Se bem que no grupo 8, o grupo do Metropolitano, continua o Londrina disparando. Brasil 9 é o novo líder do grupo 7, Maringá tem 7, Guarani 5, Ituano 4, Cabo Friense 3. No grupo 8, Londrina 12, 100% de aproveitamento, Penapolense 5, Metropolitano 4, Pelotas 3, Boa Vista 2. O resultado de empate, né, e o desempenho da equipe que não vinha agradando, resultou na queda, repito, do Abel Ribeiro. O Pingo vai ser apresentado na tarde desta segunda-feira, às 3 horas. Começa o trabalho já pensando no compromisso contra a equipe do Penapolense no domingo. O curioso, e é batata, quando um dirigente vem a público e diz que o treinador está prestigiado. Aqui, no meia hora de sexta-feira, o presidente Marcelo Gheorghe disse que o Abel Ribeiro estava super prestigiado. Caiu. Nesse domingo não é mais técnico. É assim, né, Cursinho? O Casca não está prestigiado, então. Não sei. Não está? Nem deveria, né? Se acontece isso que tu está falando, então eu vou dizer que ele não está prestigiado. Mas você sabe dessa velha frase, né? Sério. Já ouviu muitas vezes os dirigentes falar isso. E jogadores, né? Que dormia titular e amanhecia na reserva. Pois é. Bom, agora é outra conversa com o Pingo. O Pingo é um jogador... Você, Rodrigão, que é mais rodado aí também, mais experiente no futebol, não chegou a pegar a fase do Pingo como jogador, chegar a jogar junto, mas acompanhou a trajetória dele porque ele jogou no Grêmio, Joinville, Botafogo, fez, né? Não, eu posso dizer que quando eu era novo, ele jogava ainda. Não peguei os clubes que ele... foi um baita jogador, né? Um baita jogador, sem sombra de dúvidas, onde ele passou, um cara que comandava o jogo ali pelo meio campo. Ele era juniores do Joinville, eu joguei contra. O menor do Joinville, ele era júnior. Quando você jogou aqui na base do Beck? 85. Ele era juniores do Joinville. Eu me lembro que ele fez um belo campeonato, ou excelentes campanhas pelo Joinville, foi um líder no Botafogo, no Saiu Grêmio. do Joinville para o Botafogo. No Grêmio também, não teve uma boa passagem pelo Flamengo. Sim, para você falar, o Pingo parou no Atlético de Birama em 2004, então não faz muito tempo, 10 anos atrás. Ele começou como técnico no Caxias de Joinville, na divisão de acesso. Justamente. Aí trabalhou 2 anos, 2 temporadas lá no Juventus, fez um belo trabalho esse ano com o Brusque, até ser chamado para treinar o Avaí. Então é um profissional que conhece da bola. Tomara que o Metropolitano tenha acertado, né, que faça um bom trabalho aí à frente do Clube Atlético Metropolitano. Bom, no Campeonato Brasileiro de Futebol, final de semana, já que falamos do Pingo que jogou no Botafogo, na rodada, acho que o Botafogo foi, né, digamos, uma vitória no Clássico com o Fluminense, o destaque da rodada. Botafogo 2, Fluminense 0. Nos outros jogos, Goiás 0, Internacional 1, Corinthians 1, Bahia também 1, Grêmio 2, Criciúma 0, Cruzeiro 3, Santos 0,
Palmeiras 1, São Paulo 2 no Clássico Paulista. Vitória e Chapecoense 0-0. Bom resultado para Chapecoense fora de casa. Curitiba perdeu em casa para o Flamengo 1-0. Ainda tivemos o empate do Figueirense contra o Atlético Mineiro 1-1 em nossa capital. E o Sport ficou no empate com o Atlético do Paraná 1-1. Eu já sei que você é flamenguista, né? Você, Rodrigão, tem uma identidade com desses times? Não torço nenhum time, torço pro Beck. Quem eu trabalho, Onde desde os meus 15 está? anos que eu saí, com meus 15 anos de idade que eu saí para jogar futebol. Você começou onde? No Marcílio? Comecei no Juventude de Caxias do Sul. No Juventude. Isso, passei a categoria de base lá e meu último ano de juniores eu me profissionalizei no Juventus de Jaraguá, com o antigo Nelson Domingues, não sei se... Lembro. Fomos campeão catarinense de 96 aqui contra o Beck. Sim, no campeonato... Juniores, campeão Júnior, catarinense Nelson juniores. Domingues. Isso aí. Bom, a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. Acompanha aí, o Cruzeiro segue líder, 33 pontos, Internacional 31, Corinthians 28, Fluminense e São Paulo 26, o Atlético Mineiro, Atlético do Paraná tem 23, o Grêmio e o Sport 22, o Santos tem 20 ao lado do Goiás, Botafogo, Chapecoense e Flamengo, ainda o Criciúma com 16, o Vitória tem 15, aí a turma do rebaixamento. Palmeiras, Figueirense e Bahia com 14, o Coritiba do Celso Rotti, não sei se ele está prestigiado, mas o Coritiba montou um dos piores times dos últimos tempos, é o Lanterna com 12 pontos. E nós vamos ter rodada agora, no meio de semana, do Campeonato Brasileiro de Futebol, na quarta e na quinta-feira. A bola rola na sequência do Campeonato Brasileiro, na 16ª rodada. Figueirense e Botafogo, quarta-feira, 19h30 no Scarpelli. Santos e Atlético do Paraná. Sport e Palmeiras. Bahia e Criciúma, às 21 horas na Fonte Nova. Coritiba e Vitória. Flamengo e Atlético Mineiro. Internacional e São Paulo. Chapecoense e Fluminense. Fluminense vem direto de Brasília para Chapecó, para esse jogo diante da Chapecoense na quarta-feira, 10 da noite. Ainda teremos na quinta-feira, 19h30, Corinthians e Goiás, Cruzeiro e Grêmio. Hoje pela manhã, a CBF sorteou os confrontos da Copa do Brasil para as oitavas de final. Vão se enfrentar Grêmio e Santos, Botafogo e Ceará, Cruzeiro e Santa Rita, Vasco e ABC, Flamengo e Coritiba, Atlético do Paraná e América Potiguar, Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Bragantino. Daqui a pouquinho acontece o sorteio para sabermos onde vai ser o primeiro jogo, onde será a partida de volta, datas e horários. Eduardo Corsini, no sábado à tarde nós tivemos 241 pagantes no estádio do SESI no jogo Blumenau 1, Tubarão também 1. 268 torcedores, 3.920 a renda. Acho que foi dinheiro suficiente para pagar a federação, a arbitragem, coisa. Como é que consegue, né, honrar os compromissos diante da ausência do torcedor? Compreensível que foi um dia de chuva, mas a arquibancada do SESI comporta ali pelo menos 3.000 torcedores. Não sei se justifica a ausência do torcedor por causa da chuva. Eu acho que não, o torcedor que pediu que o Blumenau retornasse ao gramado, hoje ele faz um trabalho muito forte nas redes sociais. Qualquer notícia do Blumenau é 2.000 curtições. Então, se 50% disso aí fosse ao estádio e ajudasse realmente o clube, como querem ver o Blumenau forte, porque não pode só depender do esforço de meia dúzia de pessoas. A renda pagou a federação e um prejuízo de R$8.000. Pois é, porque tem um aluguel do SESI que fica ali próximo de 6, 7 mil. R$7.000, 6.900, mais a pintura do campo, mais a taxa de limpeza e mais a taxa que a PM cobra. Então, nós estamos dando a cara a tapa, conversando com as pessoas e administrando essa situação. Pois é, Corsini, mas aí tem a despesa da federação nos dias dos jogos, a despesa de aluguel no estádio do SESI, tem o transporte, tem a hospedagem na viagem fora, não sei como é que é a concentração aqui, se também tu tens gasto com isso, imagino que sim. Temos, tá. Porque tem que pagar a luz, tem que pagar a alimentação, enfim. Qual é o gasto mensal hoje? Hoje gira em torno de R$60.000. E qual é a receita do clube? Hoje ainda não chega a 20%. E de onde é que vem essa diferença? Da diretoria. E parceiros e a campanha que o clube vem fazendo de marketing, de venda de camisa, de passaporte, essas coisas assim. Presidente, me chama a atenção, porque se a gente fizer um comparativo com a presença de público, eu não sei se porque o ano passado foi uma novidade, o retorno do Blumenau, mas o público do ano passado, né,
na média dos primeiros jogos foi bem superior à média até aqui. 1.800 no jogo de estreia. Contra o Internacional de Lages. E também a questão de apoiadores, de placas, parceiros. Me parece que o ano passado tinha mais gente apoiando. Não é. É que ano passado, Minosso, nós tivemos tempo para projetar o Blumenau, de trabalhar e de vender uma ideia. Nós éramos para ter estreado esse ano no domingo, na terceira divisão. E nós antecipamos 40 dias, onde tivemos que montar toda a logística do clube, contratar jogadores, onde competência do Casca, eu dei carta branca para ele trazer os jogadores que ele achava necessário, que se conheciam, para que esse entrosamento já nos ajudasse nesse início de trabalho. E nós não tivemos tempo aí à rua. O nosso comercial ficou cuidando de moradia, de transporte, de material para treino, de logística de arrumar campo para treinamento, que isso é complicado dentro do Blumenau, quando tu não tens uma casa, a gente depende das pessoas. E aí começou os jogos aos domingos e quarta-feira, que aí tu tens que ligar para hotel, reserva, alimentação, quer dizer, e o tempo passa rápido. E a gente não conseguiu produzir. Nós colocamos as placas no SESI em consideração aos nossos parceiros do ano passado. Agora que a gente está começando a visitar eles. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito arrojo da nossa parte, mas até agora, nesses 6 jogos, todos os jogos que o Blumenau fez em casa e fora, nós pagamos e pagamos em dinheiro. Então, assim, está sendo sacrificante? Tá, mas nós estamos procurando, dentro das nossas condições, honrar com nossos compromissos também, porque... Né? Bom, somos sabedores das dificuldades nos campeonatos da segunda divisão, até da terceira divisão. A gente vê os outros clubes também passando por essas dificuldades. Né? Não é o Blumenau não é o privilegiado, não. Eu acho que o Internacional de Lages, pela estrutura que montou, porque tem um estádio que é municipal, não tem custo com aluguel, e porque consegue colocar no estádio uma média de 2, 3 mil pessoas nos jogos, imagino que domingo no jogo com o Blumenau, lá no Vidal Ramos Júnior, no mínimo 3 mil pessoas vão estar lá. Eu acredito em 4 mil pessoas. Por toda essa rivalidade, o Inter... por aquilo que aconteceu no ano passado. Sim, sim. Nós não temos esse apoio que o Inter tem fora de campo. Isso é visível. Né? Então, assim, e sempre quando nós estamos para chegar na frente, nós somos prejudicados, como fomos prejudicados no sábado. Eram 2 pontos que tiraram que ia deixar nós de igualdade de condição com o Inter, dependendo de uma partida. Referência ao gol anulado do Rodrigão. O próprio presidente do Tubarão, conversando entre nós, o pessoal que estava lá, falou, gol legítimo. Então, assim, isso é que desanima e isso talvez ajude o público não ir ao estádio, tá? Porque assim, a gente trabalha, como nós fizemos ano passado. Montamos um belo time, fizemos uma ótima campanha, somos considerados campeão moral, mas não era interessante para as pessoas que comandam o futebol que o Blumenau fosse o campeão. Eu mencionei aqui times de segunda divisão, de série D do futebol de Santa Catarina. Nós precisamos associar também muitos clubes do futebol do Brasil. Esta semana que passou, os jogadores do Barigui não entraram em campo contra o Operário de Várzea Grande porque não receberam os salários. O craque de Catalão ameaçou desistir da Série C do Brasileiro. Não sei até aonde vai a declaração do presidente. Daqui a pouco não entra mais em campo também por esta razão. O Botafogo está com seus salários em atraso já faz um tempo. E mesmo assim, os jogadores do Botafogo estão vestindo a camisa, na superação, venceram o clássico, ganharam do Fluminense. Tem que ser assim no profissionalismo, na adversidade. Como é que funciona o grupo de jogadores, Rodrigão, quando é visível que não há uma estrutura, uma condição financeira para dar o mínimo ao elenco? Não, você citou vários exemplos aí. Tem que pegar o exemplo do Botafogo. Estão sendo exemplos de profissionais, exemplos. Se não me engano, são 6 meses de carteira de FGTS, 3 meses de... Aliás, carteira assinada, desculpa, né? 6 meses de carteira assinada, fora a imagem, que é o mais grosso que o jogador de time grande ganha, né? 3 meses disso e FGTS. Então, os caras estão provando aí. Tem que ser profissional, acho que tem que trabalhar. É difícil, a gente tem compromissos, né? Na hora de pagar as contas, o dia está ali, tu tem que pagar, senão já vai pagando juros. Então, mas eu acho que o atleta tem que ser profissional. Então, é um belo exemplo e a equipe do Botafogo vem fazendo. Tem um lado da diretoria que tem que buscar, né, uma solução, o lado do jogador que precisa prestar o serviço e receber para honrar seus compromissos também,
E por isso que a gente faz esse apoio, esse apelo e pede o apoio do torcedor para que o torcedor levante essa bandeira também, porque é fundamental. Por isso, presidente, que o senhor inclusive abriu semana passada a possibilidade do sócio proprietário, aquele que pode adquirir essa questão de ser sócio e, como consequência, pagar uma mensalidade. Como é que é? É R$ 1.500 dividido em 3 parcelas, esse valor de 500? É assim, Minosso, há muito tempo eu venho fazendo futebol e levantando essa bandeira do BEC. E chegou um limite que os interesses do Blumenau, e eu sempre coloquei, por isso que eu briguei muito pelo Blumenau. Eles estão em primeiro lugar, não o interesse do Eduardo Corsini. Depois de muita conversa com a minha diretoria e com as pessoas, a gente decidiu abrir o clube, porque eu era taxado do BEC do Corsini, e não era o BEC do Corsini. Eu liderava uma ideia, e as pessoas vinham chegando. Então, já que essas pessoas que me falaram isso, se colocaram à disposição com investimento, com uma condição melhor, por que eu vou proibir disso? Eu tenho minha limitação, eu estou no meu limite. E eu não posso prender o Blumenau de crescer. O Blumenau é uma marca muito forte, é um clube com uma torcida muito grande, que não se faz presente, mas é grande, a gente sabe disso. Então nós vamos abrir o clube. Abrimos o quê? Botando títulos patrimoniais à venda, onde as pessoas que adquirir, elas terão a condição de votar e ser votado. Nós queremos democratizar o Blumenau, para que ele possa vir ter outros presidentes e que o clube cresça. Mas por isso vão pagar essas 3 parcelas de R$ 500 quem se candidatar a essa condição. O estatuto permite que eu coloque título patrimonial à venda. E a gente, em reunião, decidimos o valor de R$ 1.500, né, para quem quiser se associar e futuramente vir a ser um candidato ou ter força política dentro do clube também. Bom, é claro que vamos ficar na expectativa de que as coisas se ajeitem, né, e que tudo aconteça positivamente. Eu quero chamar a atenção daqueles que nos assistem neste horário, na segunda-feira, da 1 à 1h30, na sexta-feira também no horário da 1 à 1h30, porque a partir desta terça-feira começa o horário eleitoral gratuito. E por conta disso, então, a partir do próximo programa, na sexta-feira, nós vamos estar aqui às 19h15, com reprise às 23h30. Novo horário, portanto, durante o período eleitoral gratuito. Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui, sucesso, né, vestindo a camisa do Blumenau. Agradeço você, Minoso, o convite, os telespectadores que viram em nós aí, que o torcedor do BEC deixar um recado aí, compareçam no jogo, a gente vem fazendo ótimos jogos aí, compareçam, porque a torcida do BEC é grande, a gente sabe disso, então está na hora do torcedor também comparecer. Corsini, mais uma vez obrigado por atender o nosso convite e fica, né, aquela expectativa que nós falamos aqui repetidamente, né, de que o torcedor vá a campo e aquele que gosta do Blumenau também se associe, não só na questão financeira, mas ajudando lá no trabalho que é preciso ser feito para que o jogo aconteça. A logística, né? Eu que agradeço, Minosso, o espaço que você dá para nós, ao Blumenau, ele é muito importante. E a gente fica muito satisfeito em poder vir aqui e falar do clube, né? Das dificuldades do clube e do nosso projeto à frente do Blumenau também. Eduardo Corsini, presidente do Blumenau Esporte Clube, o zagueiro Rodrigo estiveram conosco no Meia Hora Esportiva. Está chegando aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. O reprise hoje do Meia Hora acontece às 19h15 e às 23h30. Lembrando que já na sexta-feira o programa começa às 19h15, com reprise também às 11h30 da noite. A todos um grande abraço e uma boa semana.